Sejam bem-vindos ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Vamos aos destaques desta edição. TRT de Mato Grosso faz ações de conscientização na Semana de Meio Ambiente. Qual o objetivo? Estimular o reaproveitamento de materiais e o consumo consciente e também a solidariedade. Você sabe o limite de atestados médicos para definir uma demissão? No quadro É Direito, o juiz do trabalho Marcos Vinícius explica. Em estúdio, o assunto também é meio ambiente, mais especificamente sobre o local de trabalho e como ele impacta na saúde do trabalhador. O convidado é o professor de Direito da Universidade Federal do Pará e juiz do trabalho, Ney Maranhão. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Durante a última semana, o cuidado com a natureza teve destaques em vários lugares. E aqui no TRT de Mato Grosso, entre os dias 5 e 9, uma campanha de conscientização e de ações voltadas à reciclagem e à solidariedade marcaram a Semana Nacional do Meio Ambiente. Confira como foi na matéria. Na Semana Nacional do Meio Ambiente, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realizou a doação de plantas no saguão. Quem passou pelo local levou uma muda para casa. Mas para entender a importância de cuidar do meio ambiente, nós precisamos fazer uma parada para mostrar que a ideia vai além de plantar árvores. Nós fomos ao Hospital Santa Helena, em Cuiabá, para falar um pouco sobre o projeto Via Láctea, que estimula o aleitamento materno, em especial dos prematuros. Então a gente vendo muitas crianças que saíram da UTI, saíram bem e tiveram óbito em menos de um ano, a gente criou um projeto, para acompanhar essas crianças, que chama Projeto Via Láctea, para acompanhar essas crianças em consultas, inicialmente até a idade de 7 anos, 10, 11 anos, às vezes a família inteira, para diminuir os riscos dessa criança de ter doenças, inclusive não só a mortalidade, morbidade, mas também diminuir as doenças que pode acometer o neném com o uso de fórmula infantil, com uso de leite impróprio para a idade, com doenças alérgicas, doenças inclusive de obesidade, baixo peso, alto peso. Mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? A resposta está nesses potes de vidro, que poderiam ser descartados na natureza, mas ganham uma utilidade muito especial. No Hospital Santa Helena funciona um ponto de coleta de leite materno. O leite é armazenado nesses recipientes que são doados pela população. E este ano, como o tema da Semana do Meio Ambiente foi a preservação ambiental e a solidariedade, nós tivemos 2 campanhas com esse objetivo, que é a campanha de arrecadação de roupas e utilidades em geral para fomentar o bazar solidário do projeto MT Mama e o descarte de potes de vidro para a doação ao projeto Via Láctea, que é um projeto de aleitamento materno. Esses 2 projetos, em específico, eles têm qual objetivo? Estimular o reaproveitamento de materiais e o consumo consciente e também a solidariedade, porque nós estamos ajudando projetos que ajudam outras pessoas que precisam. Além das ações de solidariedade, a semana ainda teve a campanha sobre o uso consciente do copo descartável, que chega a demorar 400 anos para se decompor. Os resíduos eletrônicos puderam ser descartados de maneira correta. A Semana do Meio Ambiente ela é feita todo ano aqui no tribunal e ela tem o objetivo de estimular a reflexão sobre as questões ambientais, sobre a preservação do meio ambiente, sobre o consumo consciente, o descarte correto de resíduos. Atestados médicos é uma garantia que o empregado tem para justificar a ausência no trabalho sem ser penalizado. Mas será que há um limite para isso? Quem esclarece o assunto é o juiz do trabalho Marcos Vinícius, em nosso quadro É Direito. Meu nome é Débora. Existe limite de atestado para levar para o meu chefe para eu não ser demitida? Oi, Débora, tudo bom? Veja bem, não existe na lei uma delimitação expressa sobre a quantidade de atestado. O que ocorre é que você apresentando atestado médico sobre a mesma CID ou o mesmo grupo de doenças, mesmo que não ultrapasse o período de 15 dias, que ocorre a suspensão, que todo mundo sabe, que vai direto para o INSS, se no prazo de 60 dias esse atestado for da mesma CID ou o mesmo grupo de doença, automaticamente seu contrato vai ficar suspenso.
Por outro lado, cabe frisar que atestados entregues de forma ordinária, em sequencial, é direito do empregador poder verificar ou não a sua validade, até porque a lei permite uma certa gradação, ou seja, primeiro vale a certidão ou o atestado do INSS, depois do médico da empresa, para depois do médico particular. Se tiver uma diferenciação, o que vai prevalecer num primeiro momento é do INSS, depois do médico da empresa, para depois do seu médico particular. E é claro que, em caso de divergência, é o Poder Judiciário que vai adentrar na validade ou não do ato. Você pode participar também. Envie sua dúvida para a gente no e-mail comunicacau@trt23.jus.br. E um vendedor de carros que foi obrigado a compensar o cheque sem fundo recebido de um cliente conseguiu recuperar o valor exigido na Justiça. Essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho você acompanha agora no quadro Direto de Brasília. O vendedor entrou na Justiça pedindo a devolução de R$6 mil que foram pagos por ele à empresa para compensar um cheque sem fundo de um cliente. O empregado alegou que não teve culpa do ocorrido. Isso porque o chefe dele tinha autorizado a venda e a liberação do veículo para o comprador. Afirmou ainda que sofreu humilhações para quitar a dívida, como usar cheques da esposa, promover rifas e ainda comprometer o 13º salário. Por isso, também pediu indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo reformou sentença de primeiro grau, que havia negado o pedido de indenização e o reembolso dos valores. De acordo com o Regional, o Manual de Procedimento de Vendas, utilizado pela primeira instância para comprovar que a venda a prazo só era autorizada com a aprovação do banco, não era válido, já que o catálogo era de 2 anos depois do fechamento do negócio. O TRT alertou ainda sobre a impossibilidade de o empregador transferir o risco da atividade para o empregado, conforme estabelece o artigo 2º da CLT. De acordo com o artigo, é considerado empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. O TRT então determinou que a empresa devolvesse os R$6 mil referentes ao cheque sem fundo, além de reparação por dano moral de R$12 mil. O empregador recorreu ao TST, alegando contrariedade ao artigo 462 da CLT, que diz: em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada. Mas o relator do processo na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, não aceitou o pedido, mantendo o mesmo entendimento do regional. Para o ministro, a decisão do TRT não violou o artigo 462, já que distribuiu de forma correta o ônus de provar a suposta culpa do empregador. E sobre a indenização, segundo o relator, o valor está de acordo com o princípio da razoabilidade e, portanto, não cabe ao TST reduzir ou aumentar o montante da reparação. A decisão foi unânime. E com o Giro da Semana, vamos saber agora o que aconteceu na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. O Tribunal Regional do Trabalho completa 25 anos de criação. Em 8 de junho de 1992, era criado o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Na época, a Justiça Trabalhista no estado possuía apenas 2 unidades na capital e 3 no interior do estado, e estava subordinada ao Distrito Federal. Nesses 25 anos, o tribunal se expandiu e fortaleceu sua presença no interior, com 29 varas do trabalho, além de 9 varas na capital. O contato diário com lixo e animais não geraram indenização por danos morais a um trabalhador que tinha como principal função realizar a coleta seletiva do lixo orgânico em Colíder. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso não reconheceu os argumentos de que aquele trabalho lhe obrigava a conviver em condições degradantes. O juiz Mauro Vaz Curvo, da Vara do Trabalho de Colíder, julgou improcedente o pedido, já que o manuseio de compostos orgânicos não é o suficiente para afrontar a dignidade do trabalho. Além disso, o trabalhador recebia adicional de insalubridade em grau máximo.
O Trabalho em Revista, programa de TV produzido pelo Tribunal, é finalista da 15ª edição do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça na categoria Programa de TV. Ele foi selecionado, entre outros inscritos, pelos demais tribunais brasileiros e órgãos ligados ao Judiciário e vai disputar o troféu com Jornada, produção do Tribunal Superior do Trabalho, e o Repórter Justiça, do Tribunal de Justiça de Tocantins. O vencedor do prêmio será anunciado pelo júri no próximo dia 30 deste mês. Legal esse reconhecimento. Nós aqui do TRT estamos na torcida, só que a gente sabe que o mais importante mesmo é o prestígio da audiência de vocês. E vale a pena também acompanhar o TRT nas redes sociais. Se você ainda não conferiu, a gente traz agora as novidades da semana no nosso perfil no Facebook. E quem conta tudo é a Julie. Oi, Ezequias, agora vamos falar sobre o Facebook do TRT de Mato Grosso, que virou o queridinho de mais de 40 mil pessoas que curtiram e seguem a página. Tudo porque aqui você aprende sobre direitos e deveres trabalhistas. E eu começo falando sobre uma decisão da Justiça do Trabalho em Mato Grosso que considerou legal a pena de justa causa aplicada a um trabalhador dispensado, após ele ter falsificado um atestado médico odontológico. Ele fez isso para faltar ao trabalho e não ter o dia descontado. A empresa suspeitou do documento, investigou, descobriu a fraude e demitiu o funcionário por justa causa. Como disse o nosso amigo Willy Wonka, agora sim você conseguiu uns dias de folga, né? É claro que ele está sendo irônico, porque nenhuma mentira vale a pena por motivo algum. Mais de 160 internautas compartilharam a ideia. A Luciana reiterou: devidamente aplicada a justa causa. Já apliquei muitas. É isso aí, Luciana, e que esta situação sirva de exemplo para todos os trabalhadores. Agora vamos mostrar um dos nossos personagens queridinhos, o Dinorex. Ele sempre tem uma dica importante para a gente, mas é na língua do F. E nós, é claro, vamos falar de uma maneira bem clara. Se o patrão for responsável pelo acidente de trabalho, deve indenizar o empregado pelos danos materiais, físicos e morais. Que inteligente, hein, Dinorex? A galera toda curte essas dicas maravilhosas sobre direitos e deveres trabalhistas. Foram mais de 300 reações. Olha o que disse a Daiane Carvalho. Melhor página educativa. Que show! Obrigada, Daiane. Então é isso, você também pode ficar bem informado sobre a Justiça Trabalhista. É só se conectar com a gente através do Facebook e do Instagram. É com você, Ezequias. Obrigado, Julie. No próximo bloco, o meio ambiente de trabalho é o tema da entrevista do professor de Direito da Universidade Federal do Pará e juiz do trabalho, Ney Maranhão. Ele comenta como o local de trabalho é determinante para a saúde e bem-estar do trabalhador. Não saia daí que a gente volta já. Vem aí a segunda Semana Nacional da Aprendizagem, de 12 a 16 de junho. Jovem acima de 14 anos pode trabalhar como aprendiz, com direitos, segurança e sem deixar de estudar. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista.
Como o meio ambiente do trabalho reflete na vida do trabalhador? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, a gente recebe o juiz do TRT do Pará e Amapá, Ney Maranhão. Doutor Ney, muito obrigada pela sua presença aqui. Já andei olhando, o senhor está aqui em Mato Grosso, participando de um evento com magistrados, para falar exatamente do tema que a gente vai falar aqui hoje. E que o senhor é um tema, inclusive, do seu doutorado. O senhor é doutor em Direito do Trabalho pela USP, tratando de meio ambiente do trabalho. Para quem nunca ouviu falar, isso é o mesmo que meio ambiente? Pois é, Aline, um prazer estar aqui com você no programa. O tema do meio ambiente do trabalho é um tema bastante sensível, muito discutido hoje, porque infelizmente o Brasil ele é recordista em acidente de trabalho. Então nós temos inúmeras pessoas que são vítimas de acidente e também são vítimas de doenças ocupacionais, né? A dor, aquela lesão por esforço repetitivo e o que infelizmente tem sido muito recorrente, o afastamento por distúrbios mentais. Agora, meio ambiente do trabalho é uma dimensão do meio ambiente, tá? A Constituição expressamente reconhece isso e diz que o meio ambiente do trabalho condiciona a saúde das pessoas. Nós sabemos que muitas vezes a nossa forma de vida, o estilo de vida e até às vezes como a gente morre é diretamente relacionado a que tipo de trabalho nós tivemos ao longo da nossa história. Então, cada vez mais há um estudo, uma pesquisa importante sobre os fatores de risco do meio ambiente do trabalho, porque verdadeiramente ele também é meio ambiente, ou seja, ele condiciona a nossa saúde, condiciona a nossa vida, condiciona a nossa qualidade de vida. Doutor, o senhor citou os acidentes de trabalho. O que fazer para modificar esse ambiente? E a gente fala muito aqui no nosso programa, a gente fala muito de EPIs, da responsabilidade do trabalhador de fornecer, do empregador de fornecer, do trabalhador de usar, mas isso é só uma ponta de iceberg, é isso, doutor? Infelizmente, Aline, a legislação ela acaba não sendo aplicada como deveria. Há um senso comum de que fornecendo o equipamento de proteção, fornecendo o capacete, por exemplo, as botas, as luvas, o protetor auricular, isso seria suficiente. Quando, na verdade, o equipamento de proteção individual, ele é o último recurso a se utilizar. Então, a legislação, ela procura neutralizar os riscos, não conseguindo, ela procura utilizar elementos que minimizem esses riscos, reduzem a níveis realmente ínfimos, né, pequenos, e não sendo possível, atribui-se a obrigação de se entregar equipamento de proteção. Mas no Brasil inverteu-se a lógica da coisa. Há uma despreocupação em reduzir esses riscos químicos, físicos e biológicos, por exemplo, e imagina-se que a simples concessão dos equipamentos de proteção já seria um atendimento do requisito legal. E realmente não é essa a ideia, não é esse o espírito da nossa legislação. Inclusive porque os números estão aí atestando que só EPI não dá conta. Né? Aline, infelizmente o Brasil tem esse índice alarmante. Nós temos afastamentos de pessoas, nós temos um exército de pessoas adoentados, acidentados, mutilados, em diversas situações de trabalho. E o que tem chocado e o que tem preocupado bastante os estudiosos hoje é o afastamento por distúrbios mentais, o trabalho muito monótono, situações de violência, de assédio, aquele trabalho que você precisa ter o enfrentamento e combate à violência urbana. Então, professores, médicos, que fazem opções difíceis, um trabalho tenso e intenso, determinadas atividades. Nós temos muita gente sem condições de trabalho, sendo tratada em depressão, estresse pós-traumático. Então, tem se elevado bastante o nível de afastamento desse tipo de situação. E no direito nós estamos preocupados com isso. A sociedade precisa saber que nós estamos pensando, construindo os magistrados, os estudiosos, os advogados. A cada dia mais nós estamos tentando ver soluções, caminhos para dar um enfrentamento adequado. Agora, isso passa também por dimensões que muitas vezes não são só pela lei, né? Passa também por uma questão de cultura. O senhor tem a experiência de viver sala de audiência como juiz do trabalho no Pará e também a experiência aí como um pensador, um pesquisador, como professor da Universidade Federal
também do Pará. E falou dessa preocupação. O que é possível fazer? O que o pensar sobre isso tem apontado, doutor? Bom, vários caminhos. Um deles, eu acho que é fenomenal, seria estimular uma cultura de participação do trabalhador na gerência desses riscos. Infelizmente, muitas das regras de proteção e segurança, elas vêm de cima para baixo. Elas são criadas por profissionais habilitados, competentes, mas que muitas vezes desconhecem a realidade concreta. Então, é preciso dar voz e vez para que também os trabalhadores, não só através dos sindicatos, mas verdadeiramente aqueles que estão no dia a dia, no cotidiano, são eles que sabem quais os riscos que eles enfrentam. Eles também têm a possibilidade de influenciar a construção das normas de proteção. O senhor citou sindicatos. Essa voz não está dada ao trabalhador, seja pelo sindicato, seja pela CIPA, isso é insuficiente? É insuficiente porque ainda vigora uma perspectiva muito patrimonialista. Essa é uma crítica que é feita também, não só, mas também aos sindicatos, a busca por adicionais, por exemplo. Então, em vez de se buscar a redução dos riscos do trabalho, eliminando-se alguns adicionais de insalubridade e tal, a tônica sindical acaba abraçando muitas vezes, não todos os sindicatos, mas muitos deles, uma tônica que nós chamamos de patrimonialista, em que a preocupação acaba sendo aumentar a renda mensal no final, mas isso, infelizmente, ao custo da saúde dos trabalhadores. Então, uma das nossas preocupações é tentar reverter essa dimensão um pouco cultural que acaba sendo um elemento importante nesse nosso debate. E no caso, quando chega à Justiça do Trabalho, quando bate as portas nas salas de audiência, aí já é pior ainda, né, doutor? Porque não é nem a questão do adicional que está se tratando, mas já de indenização por conta do acidente já ocorrido. Infelizmente, quando nós tomamos conta da situação ou quando o problema chega até o magistrado, já aconteceu, o dano já ocorreu, o prejuízo já se perpetuou. Então, a ideia de prevenção é muito cara, ela é muito importante nesse tipo de debate, entendeu? Infelizmente, a nossa reforma trabalhista, é oportuno mencionar, porque pelo momento político que vivemos, vai também nesse particular nos trazer um regramento extremamente ruim, porque vai fazer com que o valor das indenizações seja aferido, seja medido com base no salário da pessoa. Então, alguém que perdeu um braço, alguém que perdeu uma perna, que sofreu um golpe profundo no rosto, uma mulher que vai ter um problema de estética, infelizmente a legislação que se propõe, ela vai dizer que a indenização dela vai ser medida com base no salário dela. E nós sabemos que esse tipo de reparação, nós chegamos já para fazer a reparação, já aconteceu o problema. E se na hora de reparar nós não tivermos essa liberdade para tutelar valores que não são patrimoniais, a imagem, a honra, a dignidade são bens imateriais. E medir esses bens imateriais com base em dinheiro, quanto se ganha, me parece um equívoco muito grande. Então vai mal a reforma trabalhista nesse particular que você me pergunta. Ela faz com que as pessoas tenham valor pelo preço do salário que elas recebem. E falando em alteração recente na legislação nossa, doutor, é a questão da lei de terceirizados, né, que impacta na questão de acidente de trabalho. Aline, infelizmente, o percentual de acidentados é diretamente relacionado à terceirização. A terceirização acaba sendo um instrumento de precarização do trabalho, também no que diz respeito ao meio ambiente do trabalho. Então não é só uma questão de reduzir custo, acaba reduzindo o custo que colocam em risco a saúde e a vida das pessoas. Amplo número um percentual enorme de trabalhadores que sofrem acidente, que estão doentes, eles são pessoas que estão vinculadas à terceirização, são trabalhadores terceirizados. Então, essa é uma realidade que, infelizmente, não está sendo enfrentada quando se discute também a terceirização. O simples fato de poder terceirizar, mas que as estatísticas, os fatos demonstram que isso tem sido extremamente ruim também para a qualidade do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores. Doutor Ney Maranhão, o senhor é professor, como a gente falou aqui já, professor de Direito da Universidade Federal do Pará, juiz,
e fez seu doutorado nessa área de ambiente de trabalho, já nos esclareceu aqui amplamente sobre a questão. E queria destacar uma outra coisa, o senhor também é conhecido nacionalmente por ter sido um dos primeiros magistrados, e aí é uma peculiaridade que a gente queria destacar aqui. O senhor teve repercussão nacional, uma decisão do senhor envolvendo lá atrás, quando o WhatsApp ainda não era, né, essa febre que é, o senhor foi um dos primeiros a intimar um réu, inclusive que vivia no exterior, via WhatsApp. Queria que o senhor contasse rapidinho essa história para nós. Foi bem peculiar, Aline. Assim, uma medida excepcional, né, porque não se pode utilizar o WhatsApp de forma geral para intimação judicial, né? Mas era uma situação muito peculiar, um trabalhador doente que vinha do Suriname. Havia na época uma investigação, inclusive do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, sobre tráfico humano internacional. E nós tínhamos dificuldade de citar essa pessoa lá no Suriname. Dificuldades mil. O empregador, né? O empregador. E aí surgiu essa ideia. Em audiência com a Procuradora do Trabalho, nós conseguimos o número de celular, conseguimos ter segurança que aquele celular era da pessoa, né? E eu emiti, cientifiquei da sentença, mandei os cálculos pelo WhatsApp. A pessoa, quando visualizou, ficou aqueles 2 tiques azuis, o oficial certificou a respeito disso. E, para nossa alegria, poucos dias depois, a pessoa entrou em contato, respondeu, dando, portanto, validade àquele instrumento de citação pelo WhatsApp. Deu uma repercussão na época, mas hoje o WhatsApp está sendo utilizado muito bem, com inteligência, é uma ferramenta que precisa ser usada também no judiciário. E o senhor falou uma ferramenta aí de olho ainda na saúde do trabalhador, nessa questão do meio ambiente de trabalho. Nós temos o exemplo do SimVida, que é um aplicativo do nosso tribunal da 8ª Região, em que qualquer pessoa, qualquer cidadão, na rua, um transeunte, observa uma situação de risco do meio ambiente de trabalho, ele observa uma pessoa no andaime, sem segurança, por exemplo, fazendo uma reforma, ele faz um registro fotográfico disso no seu celular, encaminha esse registro para o nosso tribunal e aí a gente faz o processamento para comunicar às autoridades competentes. As ferramentas tecnológicas empoderando o cidadão para nos ajudar nesse combate ao meio ambiente de trabalho equilibrado. Obrigada, Dr. Ney Maranhão, mais uma vez. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento. Está na página do TRT na internet, no link vídeos. E também no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.